Bom dia a todos. Eu sou Daniel Smith, pastor da Igreja Batista Porto Alegre, e bem-vindo ao nosso culto online. Vamos abrir o nosso culto em oração. Pai eterno, muito obrigado por esta oportunidade para estudar a sua palavra com os membros da nossa igreja pela tecnologia. Abra nossos corações à sua palavra e dá-nos a oportunidade para ser um testemunho de Ti entre a nossa comunidade. E muito obrigado para nossas bênçãos. E em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença e também o seu desejo para cantar e ficar conosco. E agora nós temos a Raquel e a Net para ajudar-nos com a música. Bom dia a todos, esperamos que estejam todos bem. Vamos cantar, temos hoje 4 canções. Uma é nova, espero que gostem. Nós gostamos muito e queríamos compartilhar convosco. E depois também para a semana gostaria de pedir que se alguém tiver uma sugestão para as músicas, enviem para nós, para que também vocês estão ali também a cantar connosco músicas de que gostam, tá bem? Tá bem, vamos começar com Contemple a Deus. Con su
A seguir vamos cantar Quando Olho a Tua Santidade.
para te adorar. Quero adorar, quero adorar. Eu vivo, Senhor, para te adorar. A seguir vamos cantar uma que todos já conhecemos, que é Só Feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ao certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E para terminar vamos cantar Vem, ó Fonte. Vem, ó fonte, toda bênção, o meu canto
devedor da tua graça, cada dia em oração. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Venha fonte, venha Rei, vem meu príncipe de paz, tua noiva canta assim, és a fonte para mim. Venha fonte, venha Rei, vem meu príncipe de paz, tua noiva canta assim, és a fonte para mim. Venha fonte, venha Rei, vem meu príncipe de paz, tua noiva canta assim, és a fonte para mim. Muito obrigado pela música. E agora vamos começar com a nossa lição. Hoje nós precisamos voltar para a nossa lição, os mandamentos de Cristo. Ainda temos três versículos entre esta lição. E hoje vamos examinar ou estudar Mateus 26, versículo 41. E nós precisamos lembrar também, este capítulo 26 em Mateus, tem todos os eventos antes da crucificação. A Páscoa, a última Páscoa, os últimos dias de Cristo. E o nosso versículo fala sobre a última noite, a noite antes do dia da crucificação de Jesus Cristo. E agora vamos ler Mateus 26 e versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E agora, a nossa lição, mais ou menos todos os versículos estão dentro do capítulo 26. Então, se vocês têm a Bíblia, então é bom para abrir a Bíblia, Mateus 26, e fica pronto para os diferentes versículos entre este capítulo. Não todos, mas o grande parte dos versículos vem do capítulo 26. E também, lembre, nossa lição está em Messenger ou WhatsApp, e se vocês precisam, é bom para ajudar isso. E agora, vamos começar com a introdução. Voltando para o estudo dos mandamentos de Cristo, só restam 3 mandamentos para estudar. Em Mateus 26, versículo 41, Cristo manda seus discípulos a vigiar e orar, especificamente Pedro, Tiago e João. Sabemos que este mandamento foi especificamente para esses 3 discípulos. Mas nós também podemos aprender desta situação. Podemos ver o contexto e encontrar lições que aplicam para as nossas vidas hoje. Temos o privilégio de ter a história detalhada do relacionamento de Cristo com os seus discípulos. Temos a certeza que o Espírito Santo quer que nós aprendamos da vida de Cristo e das suas interações com seus discípulos. Primeiramente, vamos olhar para o mandamento dentro do contexto de Mateus 26, versículo 41, e depois veremos sua aplicação mais larga. Ok, dentro da nossa lição nós temos 3 diferentes pontos. O primeiro é contexto,
E o segundo é significado. Isso é significado quando Jesus falou com os discípulos. O que foi significado? E o terceiro é aplicação. Isso é uma aplicação para nós hoje em dia. Então, o primeiro, o contexto. Para entender o contexto, precisamos de entender alguns dos eventos da última semana de Cristo, antes da sua morte de Cristo. E nós temos vários versículos para isso, mas entre o contexto também nós temos 4 diferentes pontos. O primeiro é Cristo prediz a sua morte. E nós precisamos examinar os versículos em Mateus 26, capítulo 26, mas versículo 1 até 2 e também versículos 6 até 13. E agora vamos ler estes versículos. Mateus 26, 1, 2. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que, daqui a 2 dias, é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 26, 6, 13. O jantar em Betânia. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Muito obrigado para versículos. Com estes versículos, nós precisamos compreender que estes eventos entre o capítulo 26, e especificamente estes versículos, estes eventos aconteceram 2 dias antes da crucificação. E em versículo 1 e 2, Jesus Cristo claramente diz: Eu estou em caminho à cruz. Mas os discípulos não compreenderam isso. E depois nós temos a situação com a mulher. Então é interessante. Então, 2 dias antes da cruz, Cristo prediz a sua morte para os discípulos. Os discípulos estavam confusos por causa da mulher que usou o perfume caro nos pés de Cristo. Que desperdício, disseram. A resposta de Cristo foi para deixá-la em paz. Ela estava a fazer isso em preparação para o seu sepultamento. Então pergunta: a mulher sabia que Cristo iria para a cruz dentro de 2 dias? Não sabemos. A Bíblia não diz nada sobre isso. Ela desejava honrar a Cristo e Cristo a deixou fazê-lo. Então, nunca é um desperdício honrar a Cristo. Sempre é bom. E agora, a próxima parte. B. Cristo prediz a sua traição. Mateus 26, versículo 20 até 22. Mateus 26, 20 a 22. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Com este versículo, chegamos à última ceia, a Páscoa. E Jesus anuncia: um Deus o irá trair. Os discípulos não conseguem acreditar.
Esta foi a noite antes sua morte, antes a cruz. A noite de sua traição. E agora, vamos olhar se Cristo estava pronto, próximo ponto, se Cristo estava pronto a levar os nossos pecados e ser separado do Pai. E vamos ler os versículos 2 Coríntios 5 e versículo 21 e também Mateus 27, versículo 46 e também Mateus capítulo 26 e versículo 1. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 26, 31. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Vamos examinar estes versículos. Cristo estava pronto a levar os nossos pecados e ser separado do Pai. Isso foi o primeiro versículo. Não podemos imaginar o peso que Cristo sentia. Nós não podemos. Estava pronto a tomar sobre si mesmo o pecado da humanidade. Pecado não era parte da sua natureza de Cristo, mas agora teria que aguentar este pecado e todas as suas consequências. Como pecadores, percebemos o que é estar perdidos e estar separado de Deus. Nós podemos lembrar esses dias, quando não tem esperança. Jesus iria enfrentar isto pela primeira vez. Não somente seria o mundo a virar as costas em Jesus, mas também Deus o faria. Então Jesus Cristo fica debaixo de um peso enorme. E o parte de Cristo, a humanidade de Cristo, sofre muito durante esta altura. E agora, próximo ponto. Cristo levou os seus discípulos para orar. Isso foi em Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ok. Agora, enquanto esperava esta traição, Cristo levou os discípulos para orar. Cristo usou a frase vigiai e orai. Esta foi a noite antes da crucificação, antes da sua morte. Qual foi a oração de Cristo? Ele foi lá para orar, mas qual foi a oração? Há como esta cálice passar de mim? Ou há outra maneira que não é a cruz? Há outra maneira para salvar o mundo ou só a cruz? Cristo é Deus e também é homem. A sua humanidade estava sob pressão tremenda, mas o seu desejo era a vontade do Pai. Então, nós precisamos lembrar entre essa lição. Jesus Cristo foi um homem e também Deus. E entre esta situação,
ele compreender o que vai acontecer entre as próximas horas e o próximo dia. E tem esta pergunta. Deus tem outra maneira. Se não, ele obedecer à vontade de Deus. Porque é mais importante para obedecer à vontade de Deus. Isso é um bom exemplo para nós hoje em dia. O que é mais importante? A vontade de Deus. Então, a segunda parte. O que foi que Cristo estava a pedir deles? Com esta frase, o nosso versículo 41, o que é o significado de Jesus Cristo? O que quer dizer para os discípulos? Então, nós temos... vamos começar com vigiar. Então, a palavra vigiar vem da ideia de uma guarda de noite. Alguém que está alerta e à procura de qualquer situação mal. Alguém que está a proteger os outros. Durante a noite tem a responsabilidade para guardar e proteger os outros. Então, vamos ler o Mateus, capítulo 26, mas versículo 37 até 39. Mateus 26, 37 a 39. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa-me este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Este versículo é muito importante. Cristo não tinha escondido nada dos seus discípulos. Ele os tinha dito que estava a ser preparado para o seu sepultamento. Ele os tinha dito da sua traição e os tinha dito que ele iria morrer e que levantaria da morte. Mas os discípulos nunca compreenderam isto. Não podiam imaginar o Messias prometido a morrer. Cristo era o leão de Judá, o novo rei de Israel. Mas, primeiramente, seria o Cordeiro de Deus. Agora, nas suas últimas horas antes da sua traição, ele olha para os 3 discípulos mais chegados a ele e diz: Vigiem comigo. Versículo 38 diz: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus estava a dizer: Fiquem comigo. Não me deixem sozinho. Vigiem por mim. Encorajem-me. Os discípulos não percebiam o peso que estava sobre Jesus. Que a sua hora tinha chegado. E que o inimigo estava a chegar. Imagina o Criador a te pedir encorajamento e oração. Incrível. Eu preciso do seu encorajamento. Isso foi o significado destes versículos e este mandamento. E agora, B. Orar. Cristo percebeu a importância do momento. Mateus, capítulo 26, versículo 40 até 43. Então vamos ler esses versículos. Mateus 26, 40 a 43. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Ok, esses versículos nós temos os discípulos e Jesus Cristo no jardim para orar. Isso é a noite antes da crucificação. Jesus foi para Deus em oração. Ele pedia para a vontade de Deus e o papel que ele iria cumprir. Tristemente, os discípulos estavam confusos e cansados demais para orar. Este teria sido um bom momento para perguntar: o que é que não estamos a perceber? O que falta? Por que está Cristo tão preocupado? Este foi um momento para pedir sabedoria e para a vontade de Deus ser feita. No versículo 41, Cristo os instruiu em como orar, para que não caíssem em tentação, porque a carne é fraca. Os discípulos não seriam ajuda para Jesus se não tinham consciência do plano de Deus e estavam distraídos por tentações. Então, isso foi o problema. Jesus Cristo explicou tudo. Eu estou em caminho à cruz. Então, fica pronto para isso. Mas os discípulos foi ante a situação, pois, nós temos outras ideias e este ensinamento, estas informações não funcionam como nossas ideias. Então, e no momento, Jesus Cristo compreender exatamente a importância do momento. Mas os discípulos, não. Foi dentro desta situação de confuso. Mas Jesus Cristo diz, eu quero o seu encorajamento e orar. Mas os discípulos, tristemente, não foi pronto para isso. Então, aplicação. Podemos aplicar este mandamento para as nossas vidas hoje? Ou foi um momento somente para os discípulos? Boa pergunta. Jesus queria que os discípulos fossem parte do plano de Deus. Queria o encorajamento de Deus e a sua atenção nos eventos que iriam suceder. Queria que estivessem a orar no somente para a vontade de Deus ser feita, mas também que não seriam consumidos por tentações e desejos carnais. Isto ainda é muito preciso para nós hoje. Então, a mesma situação para nós hoje em dia. E nós temos versículos que ensinam a mesma coisa. Então, vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e também Efésios, capítulo 6, versículo 8. 1 de Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda en derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios 6:18. Orando en todo tempo, con toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Somos avisados ainda hoje para vigiar. Temos que conhecer a vontade de Deus e como Satanás tenta impedi-la. Este conhecimento somente se consegue pelo estudo da palavra. Os discípulos não entendiam as palavras de Cristo porque colidia com seus próprios desejos. Criam Cristo como rei, mas não como o cordeiro. Apesar do que Cristo já tinha dito.
Deixaram que as suas necessidades físicas e as suas confusão interferissem com os seus desejos de obedecê-lo. Acordem-se e ordem. Quantas vezes Cristo diz que veio para morrer, mas não o aceitavam? Hoje podemos fazer a mesma coisa. Lemos a Bíblia para encontrar o que nós queremos encontrar ali, em vez do que Deus quer nos dizer. Podemos dizer das coisas que Deus quer de nós, sim, quando eu tiver tempo. E quando Deus nos diz não, acerca de alguma coisa, nós dizemos não, mas há exceções. Ficamos cegos por causa de nossos desejos carnais. E ficamos incapazes de encorajar a outros na verdade. Incapazes de ver o plano de Deus. Jesus queria que os seus discípulos ficassem com Ele e orassem com Ele. Estava sobrecarregado de tristeza. Queria a sua companhia. Queria que entendessem a importância do momento. Hoje não é diferente. Ele queria que nós conhecemos o plano de Deus. Que pedimos para a sua vontade ser feita. Agora, mais do que nunca, precisamos de saber o que a Bíblia diz. Não o que nós queremos que diga. Ou que alinhar com os nossos pensamentos. Somente então poderemos identificar as mentiras de Satanás. Então, um pastor, João Phillips, diz: vigiar nos deixa ver o inimigo. Orar nos deixa vencer o inimigo. É interessante. Então, a lição para nós é isso. Para encorajar os outros, na verdade, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos estudar isso. Nós precisamos olhar para em essa direção, o que a Bíblia diz. E também para orar contra os ataques do inimigo. Mas nós precisamos lembrar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz. O problema é quando nós chegar à Bíblia com nossas ideias e nossos desejos e não deixa a Bíblia para dizer o que Deus diz. Então, isso é muito importante. Nós podemos aplicar isso em muitas vezes. Quantas igrejas hoje em dia não aceitam a palavra de Deus? E tem livros para explicar. Isso não é importante, porque... e tem estes livros e este pastor para explicar porque esta frase, este versículo aqui não tem o mesmo significado hoje em dia. Então, cuidado com isso. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O que é verdade hoje é a verdade amanhã. É o mesmo que é verdade no passado. Então, é muito importante para lembrar isso. E muito obrigado para a sua atenção e esta oportunidade, mais uma vez, para ensinar a palavra de Deus. E vamos fechar o nosso tempo em oração. Pai eterno, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade para ensinar a palavra de Deus e examinar a sua palavra. E nós pedimos para cada membro da nossa igreja e também para diferentes pessoas que estão conosco com esse sistema de tecnologia.
E nós queremos lembrar os médicos mais uma vez e também os enfermeiras e diferentes pessoas que trabalham com os doentes. E também para os diferentes membros da nossa igreja que precisam de trabalho e ajuda e também as petições para famílias que estão doentes ou outras coisas. E tu conheces as diferentes petições de diferentes pessoas. E mais uma vez, muito obrigado para nossas bênçãos e esta oportunidade. E em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado para pessoas que ajudam com os versículos. E até quarta-feira, talvez nós ainda precisamos usar o sistema de Zoom, 8:30. E até o próximo. Adeus.